Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Samantha? Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje. Expressar suas expectativas sobre o texto a ser lido através da análise das imagens, da consideração do gênero e outros elementos que possam ser antecipados antes da leitura. O segundo, apreciar a leitura do texto, narrativa com discurso direto, realizada pela professora. E o terceiro, escrever corretamente as palavras ditadas pela professora. Então agora a professora vai colocar aqui algumas imagens e vocês vão me falar se vocês conhecem as imagens, de que histórias que são essas imagens, certo? Opa, olha aqui uma imagem. Que história é essa? Quem sabe? Vocês conhecem essa história? Temos o que ali? Ah, 3 porquinhos. Isso mesmo, a história dos 3 porquinhos. Certo? Vamos ver mais uma? Acho que essa vocês também conhecem. Que história é essa? Olha ali, uma menina bem linda, parece uma princesa, será? E nós temos ali os anões. 7 anões. Qual é a história? A Branca de Neve e 7 anões. Vocês também conhecem. E agora? Ah, também é fácil. Quem que não conhece a história aqui? Temos ali o lobo, a floresta. Olha, essa menininha aqui de vermelho. Que história é essa? Isto, a Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Mais uma. Essa história que vocês conhecem bem, sim. Qual que é? Temos uma casa de doces. Temos o menino e a menina. Temos uma bruxa. Hein? Então, que história é essa? Isto, João e Maria, né? Só de olhar ali a casa de doces, vocês já perceberam que é João e Maria, certo? Agora eu pergunto para vocês, essas histórias aqui são o quê? Que tipo de histórias são essas? Vamos relembrar? Quem que lembra? Ah, são contos de fada? Isto mesmo, são contos de fada. E o que são contos de fada? O que é uma história que é um conto de fada tem para ser conto de fada? Vocês lembram? Vocês conhecem tantos contos de fada, né? A professora na escola conta tantas histórias assim. Agora eu quero que vocês me falem quais são as características desses contos de fada. Vamos ver? Inicia com era uma vez, há muitos anos, certo? O que nós temos a impressão quando começa uma história assim? Que é uma história que está acontecendo longe de nós, né? Não aqui, pertinho. É lá, muito tempo atrás, era uma vez, né? Não é assim que começam os contos de fada? Isto, né? O que mais? É um texto narrativo. O que é texto narrativo mesmo, que a professora já falou na aula passada? Que tem alguém que está narrando o texto, um narrador, certo? E se passa normalmente em florestas, palácios e reinos, não é isso? Nós acabamos de ver lá com as histórias que a professora colocou as figuras, né? Que tinha o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, acontecia onde? Na floresta, né? Tem a Cinderela, tem a Branca de Neve, acontece nos reinos, nos palácios, não é isso? Muito bem. O que mais? Tem um personagem que irá enfrentar grandes obstáculos e triunfar contra o mal. O que quer dizer isso? Então vai ter o quê? O personagem do bem, o personagem do mal. E aquele personagem que é bonzinho, do bem, ele vai passar por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas no final vai acontecer o quê? Olha aqui, ele vai... O que é triunfar? Ele vai vencer o mal. Certo? Então, no final sempre é... Como que termina com os de fada? Quem lembra? Ah, um final feliz, isso mesmo. E viveram felizes para sempre. Olha que maravilha, não é assim, conto de fada? Muito bem. Então, crianças, agora, vocês notaram alguma coisa diferente, professora? A professora está com um avental diferente. Esse avental aqui é de uma história, de um conto de fadas que nós vimos agora e que nós já trabalhamos nas aulas passadas. Quem lembra qual é? Ah, estão lembrando ou não? Ah, também, né, professora, não tem os personagens? Quais são os personagens dessa história? Então, a professora vai falando os personagens, vai mostrando para vocês no final me falarem qual é a história, para vocês relembrarem, combinado? Então,
Então, temos esse menininho aqui, ó. Que menininho que é esse? Como que é o nome dele? É o João. Olha aí uma pista boa. João, que participa dessa história. A Maria. João, a Maria. Estão vendo? Aonde que está acontecendo? Parece que essa história? Na floresta. Temos a árvore aqui, né? Isso mesmo. Temos o quê? O pai de João e Maria. Certo? A madrasta. Aqui, madrasta. Certo? E, por último, quem lembra agora? Quem já sabe qual história que é, vocês já sabem, né? O que está faltando aqui de personagem? Isto mesmo! A bruxa! Tá faltando a bruxa. Vamos colocar a bruxa onde aqui? Colocar a bruxa aqui, ó. Certo? Então, lembraram agora? Olhando aqui? O guarda-pó da professora? O avental? Os personagens? Que história que é? João e Maria. Muito bem. Então, aqui, ó, vamos relembrar. O pai, a madrasta, o João, a Maria. E aqui, vocês estão vendo a casa de doces? É a casa de doces, onde João e Maria vão lá, ó, comer os docinhos, estão vendo? Onde eles encontram a bruxa, essa casa da bruxa, lembram? E aqui embaixo, nós temos mais coisas aqui embaixo. O que que é aqui? Aqui, ó, vocês estão enxergando? Aqui é uma gaiola. Quem que ficou na gaiola? Ah, o João. O João ficou na gaiola por quê? Lembram que a bruxa colocou o João na gaiola e fazia com que a Maria desse bastante comida para o João, para que ele engordasse e ela pudesse fazer o quê? Um ensopado com o João, certo? E aonde que ela ia fazer esse ensopado? Olha aqui, estão enxergando o caldeirão, ó, preto aqui, certo? Gostaram dos personagens? Viu que legal? Parabéns! Então, tenho certeza que todos vocês descobriram qual é a história, né? Que é João e Maria. Joia? Gostaram do avental de histórias? Bonito, né? Então, agora nós vamos lá para a nossa história que vocês acabaram de descobrir do avental. Qual era mesmo? João e Maria. Então, a professora vai colocar agora algumas imagens de João e Maria e vocês vão me falar qual foi a parte da história que tem essas gravuras aqui. Então, a primeira gravura, o que nós vemos ali? É o João e a Maria, nós já sabemos. Qual é essa passagem aqui da história? Vamos ver? Vamos analisar? Nós temos o que ali? A lua, isso, então está à noite, estão vendo? Eles estão como, João e Maria? Assustados. Então, foi em que momento essa parte? Foi no momento que eles foram o quê? Ficaram na floresta, abandonados, né? Aí eles não sabiam o que fazer. Estão vendo? Estão abraçados e com carinha do quê? De assustados, de medo, né? Agora, uma outra parte da história que vocês vão me ajudar aqui, ó. Que parte que é essa? Ah, essa é uma parte diferente. Olha, eles já estão o quê? Alegres, com uma carinha melhor, né? Por quê? O que eles encontraram aqui? Isso, eles encontraram aqui uma casa de doces, que eles nunca tinham visto uma casa feita de doces, né? Então, aqui eles olharam, estavam com fome. Aí eles viram uma senhora que veio ali oferecer mais comida, mais doces, certo? Então, ali eles estavam ainda felizes, que eles não sabiam eles não sabiam que essa senhora era uma bruxa, né? No começo eles não sabiam. Mais uma parte da história, para vocês relembrarem. Olha essa parte. Aí, o que aconteceu? Eles já sabem aqui, né? Que ela é uma bruxa, essa senhora. Tanto é que ela fez o que com ele? Colocou ele na gaiola. Lá na gaiola. Porque qual que era a intenção da bruxa? Era comer o João. Né? Por isso que deixou ele lá, para que ele engordasse bastante e ela pudesse comer, fazer um ensopado com ele, né? Aí aqui é a parte, quase a parte final. O que aconteceu aqui? Olhem lá. A Maria foi muito esperta, porque a bruxa falou para Maria ir lá e acender o fogo. E ela falou assim, mas eu não sei como que acende o fogo. Então, a bruxa foi lá explicar a Maria como que fazia. E ela, ó, esperta, né? Foi lá e empurrou a bruxa no forno. Depois fechou a porta. Joia? Parabéns, relembraram bem certinho da história. Joia.
Agora, nós vamos ver aqui um diálogo, certo? Um diálogo entre quem? Entre a Maria, e entre o João. Vamos ver que momento será que aconteceu aqui esse diálogo. Vamos ler? João consolou Maria. Não chore, Maria, só temos que seguir as migalhas de pão. Maria, assustada, disse: não estou vendo migalhas, João. João, sem acreditar, falou: ah, não, os passarinhos comeram tudo. Maria disse chorando: estamos perdidos. Para tranquilizar a irmã, João disse: calma, Maria, veja uma casa logo ali. Então, em que momento que aconteceu esse diálogo aqui deles? Isto naquele momento, em que João e Maria foram até a floresta, sabiam que iam ser abandonados, e ele começou a jogar o quê? Migalhas, que ele tinha um pão, que ele pegou. Ele foi jogando migalhas, só que depois ele viu o que aconteceu? As migalhas tinham sido comidas por um passarinho. Então, olhando aqui, o que vocês notaram aqui nesse diálogo? Primeiro, nós temos 3 cores diferentes. Por que será que um diálogo colorido? A professora fez de propósito. Por quê? Onde está em preto é alguém que está falando. Ali, de roxinho, é outra, e de vermelho também é outra. Então, vocês vão agora olhar e falar para a professora qual que é essa diferença, quem são os personagens ali. Já descobriram? A professora colocou até uma legenda aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui, preto, o azulzinho, roxinho, e o vermelho. O preto. Como que nós vamos ver algumas dicas? Então, João consolou Maria. Aqui alguém que está contando a história, certo? Está contando, ó. Tem travessão aqui nessa primeira frase? Não tem travessão, então não é a fala de um personagem, certo? Você já sabe, Então não é. Então, quem será que está, o de preto? Embaixo também. Tá vendo que preto não tem nenhum travessão? Então não é a fala de personagem. Quem que está falando ali? A narradora. Então, agora que a professora Samanta é a narradora, eu estou contando, João consolou Maria, certo? Então, essa parte aqui é da narradora, as frases que estão em preto, certo? Entenderam? Aí, já as outras, tanto a de roxinho quanto a de vermelho, temos todos o quê? Travessão. São falas de personagens agora, certo? Vamos notar, perceber? João consolou Maria, 2 pontos. Lembra que nós vimos na aula passada que o 2 pontos, ele indica o quê? Que em seguida virá uma fala, Entrará um personagem com uma fala, certo? Então aqui, não chore, Maria, só temos que seguir as migalhas de pão. Quem está falando aqui? É a fala do João. Pode notar que sempre que está em roxo, é o João que está falando, tá? Aí embaixo. Maria, assustada, disse: não estou vendo migalhas, João. Agora é a fala da Maria em vermelho. Estão percebendo o diálogo entre os dois? João, sem acreditar, falou. Olha alguns verbos ali que indicam, que vai ter fala. Falou, ele falou. Em seguida, 2 pontos. Em seguida vai ter a fala dele. Não, os passarinhos comeram tudo. Exclamação, Ele ficou assim assustado, ele não imaginava que ia acontecer isso. Maria disse chorando. 2 pontos. Estamos perdidos. Também ela está assustada ali. Está vendo a exclamação? Está exclamando, está assustada, porque ela não, pensou que nunca mais ela ia voltar para a casa dela, certo? E para terminar o diálogo, para tranquilizar a irmã, João disse, a narradora falando, calma, Maria, veja uma casa logo ali. Certo? Entenderam? Viram que bacana que ficou aqui com a legenda? Para vocês entenderem bem as falas, certo? Então, agora nós vamos fazer aqui algumas reflexões sobre o diálogo. O que é reflexões? O que nós vendo ali o diálogo, o que nós podemos dizer sobre como que é feito um diálogo? A gente foi ali conversando sobre o diálogo, não fomos? Então, sobre os sinais de pontuação e sobre as palavras que indicam o falar do personagem. Tá? Vamos ver aqui o primeiro, então, sinais de pontuação. O que nós usamos? 2 pontos, que a professora já falou que é o quê? Indica que a seguir haverá a fala de um personagem. Joãozinho disse, 2 pontos, tem que ter os 2 pontos para vir depois a fala. Travessão, que é a fala do personagem. É a frase que está ali, antes da fala tem que ter o travessão.
Ponto final, quando tem uma ideia que está finalizada. Tá? Então, eu falei a frase, finalizou, ponto. Tá? E a vírgula é quando eu tenho mais coisas para falar, que ainda não está finalizada a frase, né? Aí eu separo. Uma ideia, vírgula. Tem mais uma ideia, vírgula. Eu só coloco no ponto final quando realmente essa ideia está finalizada, certo? E o ponto de exclamação, que expressa emoção, surpresa, raiva, susto, né? Como nós vimos ali, que também teve ponto de exclamação. Certo? E aqui no 2 são palavras que indicam o falar do personagem. Né? Então, eu coloco lá, Maria falou, 2 pontos. Daí vem embaixo a fala, certo? Joãozinho disse, consolou. Aqui nós tivemos a palavrinha consolou, né? Então, Joãozinho consolou Maria. Ele vai colocar depois a frase de que forma ele consolou, né? Como que foi essa fala dele para consolar a Maria. Certo? Então, aqui nós já sabemos aqui várias situações de que forma um diálogo deve ser feito. Não sabemos? Jóia. Agora, nós temos uma atividade para fazer. Tá? Uma atividade que tem a ver com a nossa história, com os personagens, com tudo que tem na história do João e Maria. Tá? Então, coloquem lá a data e o nome de vocês têm 1 minutinho. Pronto? Então, qual que é a atividade? Vocês vão escrever o nome, né, os nomes das imagens relacionadas à história de João e Maria. Vamos olhar aqui quais são, para vocês não ficarem em dúvida na hora de fazer. Então, qual que é a primeira? Maria. Aqui é Casa de Doces, né? Depois vem a gaiola, onde o João ficou preso. A bruxa. O que é ali, professora? Lembra qual que é aquele embaixo da Maria? É um ossinho de galinha. Lembram, né? Que o João mostrava o ossinho de galinha cada vez que a bruxa ia lá para ver se ele estava engordando. Ele mostrava o ossinho de galinha. Ossinho de galinha. Presta atenção nessa palavra, tá? Ossinho. Sem atenção. Ali o João, o caldeirão. E aqui o que é? A floresta. Certo? Vamos lá, vocês têm 9 minutinhos, então, para escrever todas as palavrinhas.
Conseguiram escrever todas? Agora, a professora vai corrigir com vocês, tá? Vamos ver, algumas palavrinhas são mais fáceis, né? E outras são mais difíceis, então vamos lá. A primeira, Maria. Vamos ver? Maria. Acertaram? Agora aqui, casa de doces. Ó, casa de doces. Nós temos 3 palavrinhas. Casa de doces. Acertaram? Fizeram a palavrinha doces com C, certo? Aqui, gaiola. Gaiola, certo? E bruxa? Vocês fizeram com X ou com CH, bruxa? Com X, muito bem, quem acertou. Quem não acertou, arruma lá, né? Conserta agora ali. E agora essa aqui, professora, essa aqui eu achei difícil. Ossinho de galinha, vamos ver? Osso de galinha, a professora colocou ossinho, osso de galinha, tanto faz, tá? Osso de galinha, olha ali os 2 S. Por que será que nós colocamos 2 S ali? Ah, porque a palavrinha, tá vendo que nós temos o S entre as vogais? Se eu colocasse um só, ia ficar o quê? Osso de galinha? Ia ficar errado, né? Tá? Então é 2 S. Veja lá quem não fez certo, arruma lá. Osso de galinha. E aqui, João. Caldeirão. E floresta. Fazendo certo? Ó, o L ali, floresta. Acertaram? Jóia. Então agora, nós vamos olhar com nossos objetivos de aprendizagem, se nós conseguimos alcançar, tá? O primeiro, expressar suas expectativas sobre o texto a ser lido, através da análise das imagens, da consideração do gênero e outros elementos, que possam ser antecipados antes da leitura. Então foi o que nós vimos, né? Tanto lá nas imagens que a professora colocou primeiro, quanto no guarda-pó que a professora colocou ali, né, com os personagens, tudo para vocês fazerem, vocês lembrarem sobre a história. E também nós revimos o que? O nosso gênero, conto de fadas. Lembram? Apreciar a leitura do texto, narrativa com discurso direto, realizada pela professora. Né, que também nós vimos, né, o diálogo, tá? As características do diálogo. E escrever corretamente as palavras ditadas pela professora. E agora nós temos aqui uma atividade que vocês receberam e nós vamos ver agora se realmente a gente está craque no diálogo, tá bom? Então aqui a atividade era, agora que você está craque nos sinais de pontuação, forme frases ou um pequeno texto de acordo com a gravura, sem esquecer a pontuação adequada, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar essa gravura, que é da história de João e Maria, e fazer um diálogo que se relaciona a essa gravura. O que está acontecendo aqui? Então, nós temos lá a casa de doces, temos a bruxa e o João e Maria. O que será que eles estão conversando ali? O que vocês acham? O que será? Então, aqui, quem que vai começar será a história? Quem que vai começar a falar? Primeiro tem que colocar o quê? Isto mesmo. Quem falou a outra versão, parabéns, né? Porque é um diálogo, nós vamos fazer um diálogo aqui. Só para a gente ver se a gente realmente sabe fazer o diálogo. Então, o travessão está ali, ótimo. Olá, crianças, o que vocês estão fazendo aqui? O que eu usei aqui no final? Um ponto de interrogação, porque ela está fazendo o quê? Uma pergunta às crianças. Olá, crianças, o que vocês estão fazendo aqui? Certo? Agora, alguém vai responder, ou é o João, ou é a Maria, ou é os 2 juntos, João e Maria, né? O que eles podem responder aqui? Olá, senhora, nós estamos perdidos. Porque aqui eles não sabem que ela é bruxa ainda, né? Então ele fala, olá, senhora, nós estamos perdidos. E agora, o que será que a bruxa vai falar para eles? Estão vendo que está bem certinho, ó? Não estamos esquecendo travessão, porque é a fala deles, tá? E agora? Vocês devem estar com fome. Venham até a minha casa. Ela está convidando, como se fosse uma senhora bondosa, né, que convidou eles para comer na casa. E agora? O que eles vão responder? Estamos com fome, sim. Então, eles vão para a casa, né, da senhora para comer, que eles estão com fome, sim. Então, agora, vamos só recapitular aqui, né, eu acho que vocês já sabem fazer agora diálogos, né, olhando assim, ó, nós vemos que tem ali
Tudo aquilo que um diálogo precisa. Que primeiro é o quê? É o travessão, para indicar a fala do personagem. Viu que a professora colocou novamente 2 cores diferentes, né? O que está em preto é a fala de quem? Isso, da bruxa. E o que está em vermelho? Do João e Maria. Certo? Então agora nós vamos para a bancada. Vamos fazer um pouquinho, para fazer esse diálogo ali com nossos personagens que a professora trouxe. Aqui. Olha aqui, esse aqui é um fantoche. Estão vendo, ó? É um fantoche da bruxa? Não é um fantoche da bruxa. Como não, professora? Tá vendo a bruxa? Ah, tá vendo a bruxa? E aqui? Ah, e aqui é o João. Olha aqui o João. Então é o fantoche do João? Mas a Maria também? Ah, é um fantoche triplo. Estão vendo? Nós temos aqui a Maria, o João e a bruxa. Certo? Então agora para a gente entender bem o diálogo, não esquecer mais sobre o diálogo que nós vimos ali, vamos fazer o mesmo que está ali, tá? Mas com nossos personagens, tá? Depois vocês podem também em casa brincar com os irmãozinhos e fazendo diálogo, tá bom? Então, como que começa lá nosso diálogo que nós fizemos? É a bruxa que começa falando. O que ela fala? Lembram? Olá, crianças! O que vocês estão fazendo aqui? Aí, vamos fazer de conta que a Maria vai responder. Olá, senhora, nós estamos perdidos. Vocês devem estar com fome. Venham até a minha casa. Olha aqui. Venham até a minha casa. Aí, o que o Joãozinho falou? Estamos com fome, sim. Viram? Gostaram? Viu como ficou mais divertido agora aqui nosso diálogo com os personagens? Certo? Então, é isso. Obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal e até a próxima. Olá, crianças! Preparados para fazer novas descobertas junto com a professora Cristina na área da geografia? Vamos comigo então aqui. Vamos conferir os nossos objetivos desta aula de hoje. Perceber algumas características físicas do município de Ponta Grossa. Vamos conhecer um pouquinho mais o aspecto físico do nosso município. Conhecer os principais rios de Ponta Grossa. Também vamos falar dos rios, né, da parte da água, do abastecimento do nosso município. Vamos lá então. Nós comentamos já que o nosso município de Ponta Grossa, ele tem a área rural, a zona rural com os 4 distritos, vamos reforçar? Periquitos, Uvaia, Guaragi e Itaiacoca. E também temos o perímetro urbano, a zona urbana, a parte da cidade, né? Que tem os bairros, né? Então, os bairros estão no perímetro urbano, na parte da cidade. E nós comentamos bastante na aula passada sobre os bairros do nosso município. E a professora deixou no finalzinho da aula anterior algumas imagens do nosso município, próximas da área central. E perguntou, fez um questionamento para vocês. Vamos então rever essas imagens. Lembram desta imagem? A professora então mostrou lá, olha a descida, né? Olha a catedral lá em cima, as construções, né? Deixou esta imagem também. Vamos descer junto com a professora. Desceu, desceu, olha lá. Lembram desta imagem? Esta outra imagem também a professora deixou para vocês. Olha que para descer é fácil, né? Mas para subir deve ser muito difícil. Aqui também, olha a outra imagem. A descida e a subida nesse terreno, né, nessa superfície. Vamos ver mais uma imagem aqui do nosso município. Então,
descendo e fazendo um esforço grande para subir. E a professora então fez um questionamento para você ficar pensando aí em casa, né? Todo mundo pensou, respondeu esta questão aqui? O que você acha que aconteceu para que uma parte da cidade de Ponta Grossa ficasse com muitas subidas e descidas? O que será que aconteceu aqui na região mais central, né? Aqui no bairro da Ronda, no bairro de Olarias, que estão mais próximos do centro. Vamos ver lá então. A nossa colega Maria Júlia da Silva, lá da Escola Kazuko Inoue, ela mandou a sua opinião, né? A professora Alcione lá pediu para ela dar a sua opinião sobre o que aconteceu nesta região aqui pertinho do centro, no centro de Ponta Grossa, nesses lugares das imagens que a professora mostrou, que tem muitas subidas e descidas, né? Tem altos e baixos. Vamos escutar a opinião dela. Comigo lá então. Eu acho que antigamente em Ponta Grossa tinha um monte de água e aí daí secou tudo e ficou um monte de mar. Então, vocês viram a opinião da Maria Júlia, né? Ela comentou que aqui na nossa região de Ponta Grossa, nessa região das imagens, tudo era água, né? Era tudo cheio de água e que depois essa água secou e o terreno ficou assim, com subida e descida, com altos e baixos. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Muito obrigada, Maria Júlia, pela sua opinião. Mas a professora recebeu a opinião de outras crianças também. Vamos ver comigo aqui o que os outros alunos disseram que aconteceu nessa região de altos e baixos, de subidas e descidas das imagens que a professora mostrou. Alguns alunos falaram que foi um vulcão, né? Um vulcão que mudou essa paisagem, que fez subida e descida. Outros alunos falaram que foi um terremoto muito grande que deu aqui na nossa região e aconteceu de fazerem ruas mais altas, ruas mais baixas, altos e baixos. Outras crianças falaram que foi um furacão que passou por aqui e mudou toda essa paisagem, todo esse terreno. Alguns alunos disseram que foi um meteoro que caiu bem aqui nessa região do centro e que mudou a paisagem. E outros ainda falaram que foi uma forte tempestade, né? Uma tempestade muito grande que fez com que o terreno mudasse assim, com que ficasse terrenos mais baixos e terrenos mais altos. E você aí, uma dessas opiniões também foi a sua? Agora a professora vai contar para você o que realmente aconteceu nesta região do centro e dos bairros mais próximos. Preste bem atenção, porque é muito importante a gente conhecer tudo sobre o nosso município, sobre o lugar onde vivemos. Vamos ver lá então. Nessa região do nosso município, quando a professora fala assim nessa região, a professora está se referindo à parte do centro, lá onde está a Catedral de Santana, e a parte dos bairros mais próximos do centro. Então, aquela parte do bairro da Ronda, uma parte do bairro do Contorno, uma parte do bairro da Nova Rússia, uma parte do bairro de Olarias, o bairro de Olarias, uma parte do bairro de Uvaranas. Então, essa região aconteceu um fenômeno chamado falhamento. O que é isso, professora? A professora vai explicar. Então, escute aqui. Quando nós olhamos o chão, o lugar onde nós estamos pisando, nós não imaginamos, né? Mas abaixo deste chão que nós estamos pisando, tem várias camadas, camadas de solo e de rochas. Olhem aqui na figura que a professora trouxe. Então, tem camadas de rochas, de pedras, né? E tem camadas de solo também, abaixo de onde estamos pisando, aqui dessa superfície, né? Então, quando essas rochas são mais duras, mais rígidas, igual aqui na região de Ponta Grossa, e elas sofrem uma pressão, uma força, elas se deslocam, né? E esse deslocamento pode provocar rachaduras, assim, fendas, falhas. Observe aqui, ó, como tem uma falha aqui na imagem, tá vendo? Como se fosse uma rachadura, um corte. O que aconteceu aqui então?
na região do centro e desses bairros próximos. Aconteceu que essa pressão, essa força, né, movimentou essas camadas e fez com que uma se elevasse e as outras ficassem na região mais baixa. Então observe aqui, ó, na figura que essas duas regiões, essas duas partes aqui se elevaram, ficaram no alto e as outras ficaram na parte mais baixa. Então, quando essa pressão força o terreno que está lá embaixo do nosso pé, lá para baixo que nós não enxergamos, pode acontecer isso então, de uma parte levantar e outra ficar na parte mais baixa, ou então elas se movimentarem para o lado. Pode se movimentar para o lado ou para cima e para baixo. Essa região aqui onde está a Catedral de Santana, o bairro da Ronda, parte do bairro Contorno, parte do bairro Nova Rússia, o bairro de Olarias e parte do bairro Varanas, aconteceu isso então. Uma parte se elevou e a outra ficou na parte mais baixa. Observe as flechas que a professora colocou aqui, ó, no terreno. Estão vendo as camadas, né? Esta parte elevada e as partes mais baixas. Então foi esse movimento que deu origem a essa diferença de terreno, de ter lugar mais alto e lugar mais baixo nesses bairros que a professora comentou. Ok? Então, as crianças, né? Muito obrigado por esforçar a cabecinha e mandar as opiniões para a professora. Agora, todo mundo já sabe que o que aconteceu foi um falhamento, né? Um fenômeno chamado falhamento. A professora agora vai mostrar um vídeo. A professora comentou com você que a catedral está no ponto mais elevado do nosso município. E nós vamos assistir um videozinho que vai mostrar vários caminhos de se chegar até este ponto mais elevado do município. Olha lá, nós vamos fazer um caminho, um trajeto, lembram do que é trajeto, né? Esse caminho percorrido lá do Parque Ambiental, né? Do Complexo Ambiental, até chegar na Catedral. Outro caminho. Nós vamos sair da biblioteca, vamos passar por várias ruas e vamos chegar até a Catedral. Outro caminho, nós vamos sair lá da Praça Barão do Rio Branco e vamos até a Catedral. E num outro ponto da cidade, nós vamos pensar que nós estamos lá no Hotel Vila Velha, né? No Prêmio Hotel Vila Velha. Naquele lado lá do Hotel Vila Velha, a professora colocou aqui o Hotel Vila Velha como um ponto de referência. Nós vamos sair lá daquele lado do Hotel Vila Velha e vamos chegar até a Catedral. Você vai ver que a professora está no carro junto com uma professora Cida e nós fomos filmando esse trajeto. Veja como a rua é inclinada, né? Como a gente vai subindo, subindo, subindo dos 4 pontos. Presta bem atenção então. Vamos fazer esse passeio? Vamos lá então.
Gostaram do passeio? Viram que o carro da professora fez assim, né? Subiu, nossa, foi subindo, 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 bem inclinado, porque as ruas vão para o ponto mais elevado do nosso município, que é a catedral. Então, você viu que a gente saiu lá da Biblioteca Pública Municipal, passou por diferentes ruas e chegou até a Rua Engenheiro Chamber, né? Que é uma rua lateral à catedral. E pudemos chegar até a catedral neste trajeto, né? Uma das ruas que percorremos, que é aquela que fica na lateral da catedral, é a Engenheiro Chamber. Vamos ver lá então. Outro ponto, nós saímos da Praça Barão do Rio Branco, lá do antigo Ponto Azul, e subimos pela qual rua? Pela Rua Santana, né? E chegamos até a parte mais alta do nosso município, que é da nossa cidade, que é a Catedral de Santana. Outro caminho, são 4 caminhos. Nós saímos lá, não bem do Hotel Vila Velha, do Prêmio Hotel Vila Velha, a professora colocou como um ponto de referência para você saber qual lado é. E subimos, fomos pela Rua Padre João Lux, né? E chegamos até a catedral, lá no ponto mais elevado. Mais um caminho. Saímos do Complexo Ambiental Governador Manuel Ribas, que é o nosso parque ambiental, e fomos seguindo pelo outro lado da Rua Padre João Lux e chegamos até a catedral. Então, esse nosso passeio saiu de 4 pontos diferentes, né, que tem a rua bem inclinada para chegar num ponto mais alto ou mais elevado da nossa cidade, que é a Praça Marechal Floriano Peixoto, né, que é a praça que fica lá na catedral. Olha lá, a praça que está em frente à catedral, então onde a catedral está é a Praça Marechal Floriano Peixoto. E essa região que a professora comentou com você, que ela se elevou, né, com o falhamento, essa parte da catedral, de toda essa região, não somente aqui, bem certinho onde está a catedral, mas esse entorno se elevou. E quando nós falamos assim, nos terrenos, na superfície do terreno, né? Nós vemos lugares mais retinhos, mais inclinados, né? Lugares mais altos, mais baixos, com subidas e descidas. A isso tudo nós damos o nome de relevo. Então, relevo é essa diferença de terreno, né? É aquilo que nós enxergamos do terreno, do chão que nós estamos pisando, né? Lugares mais altos, lugares mais baixos. Então, a isso nós damos o nome de relevo. Então, olha lá. Olha aqui então o relevo do nosso município, né, da nossa cidade aqui de Ponta Grossa, né? Observe aqui, a parte mais baixa vai subindo, até chegar no ponto mais elevado, a Catedral de Santana. Observe aqui, ó, quantas construções, né? Como Ponta Grossa está crescendo com muitos prédios, muitas moradias, prédios, ainda vemos lá árvores, né? Árvores, mas tem muitas construções, mostrando que Ponta Grossa está crescendo muito, ok? Lá então, no ponto mais alto, nós temos a Catedral de Santana, que é para lá que nós fizemos o trajeto, né? Esse trajeto dos 4 caminhos, para chegar até o ponto mais elevado. E aqui nós podemos perceber bem que o ponto mais elevado está lá, onde está a Praça Marechal Floriano Peixoto, na Catedral. Vamos continuar então. Agora observe aqui, tem algumas escolas que ficam nessas regiões que a professora comentou que aconteceu esse falhamento, né? Então, algumas escolas estão nesses bairros, então pegou lá Ronda, parte do Contorno, parte da Nova Rússia, Olarias e parte de Uvaranas, né? E o bairro do Centro. Então, a escola Plácido Cardon fica lá no bairro da Ronda, bem onde aconteceu. As crianças que estudam lá na escola Plácido, elas podem visualizar o centro, dependendo de onde estão, né, no ponto que estão lá na escola, podem enxergar o centro como parte mais elevada. Olha lá, a escola Aristeu Costa Pinto também fica nessa região da Ronda, onde aconteceu o falhamento. A escola Eliseu de Campos Melo também está localizada nesta região do falhamento. Então, essas 3 escolas lá no bairro da Ronda. Parte da Nova Rússia também foi atingida por esse fenômeno do falhamento de subir e descer o terreno. Então, olha lá, Escola Otton Mader está nessa região, né? E a Escola Nelson Pereira Jorge também está nessa região.
Lá no bairro Contorno, a escola Aide Ferreira de Oliveira também está na região que aconteceu o falhamento. Lá no bairro de Olarias, nós temos a escola Major Manuel Vicente Bittencourt, também está nessa região do falhamento. A escola Orival Carneiro Martins também está na região do falhamento. E no bairro de Uvaranas, nós temos a escola Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, que também está na região do falhamento. E uma das imagens que a professora mostrou era de lá de perto, né? Então, que você enxerga bem a área do centro, a área da catedral mais elevada, ok? Do ponto mais elevado. Quando nós olhamos para as imagens do nosso município, nós vemos que tem muitas construções, não é mesmo? Tem muitos prédios, muitas casas, muitas fábricas, muito comércio, né? Mas também nós vemos que tem áreas de vegetação, ainda tem aquela mata fechada, mata nativa. Então, ainda aqui na cidade, bem pertinho da área central, né, nós podemos observar a mata. Olhem aqui, ó. A professora vai mostrar para vocês aqui. Olhem a região aqui, lá onde está o supermercado Condor, então nessa parte de trás, descendo lá para a prefeitura, você pode ver esta parte de vegetação. E nós damos a isso o nome de capão de mato, né? Que é a mata fechada, né? A mata que não foi modificada ainda pelas pessoas. E é muito importante preservá-la. Olha outro capão de mato aqui, outra área de vegetação. Olha o Hotel Vila Velha, que a professora falou lá no caminho, né, indo para a catedral. Então, o Hotel Vila Velha, atrás desse hotel tem uma grande área de mata fechada, né, que também damos o nome de capão de mato. Ok? Então, esses dois pontos a professora colocou nesta imagem aqui para você observar essas duas partes de capão de mato, né, esses capões de mato, olha lá. Uma parte aqui, lá onde está o supermercado Condor, na parte de trás, né? E outra parte aqui, ó, lá onde está o Hotel Vila Velha, na parte de trás, lá pertinho da Praça Pôr do Sol, ok? Então, nós temos essas duas regiões de mata nativa ainda, de mata fechada, né? E o quanto que é importante, né, que a gente preserve essas matas, né? Muitos lugares, muitas matas já deram lugar para construção. Então, observe lá. Nós podemos observar, esses branquinhos aqui são diferentes construções, né? Então, muitos lugares de mata foram tirados para construir, né? Para satisfazer as nossas necessidades, construir moradias, trabalho, né? Mas é muito importante que a gente preserve essas regiões que nós ainda temos no nosso município. Lá nos distritos, no campo, nós vemos muitas áreas, né, de mata fechada ainda. Mas aqui na cidade, na parte mais movimentada, já não tem tantas. Então, por isso é importante que a gente preserve esta parte lá. E, além da mata fechada, da importância da mata fechada, nós vamos comentar um pouco sobre os rios, o quanto que é importante, né, a hidrografia, a parte da água de Ponta Grossa. Então, quando nós falamos hidrografia, nós pensamos na água, né? E nós vamos ver, então, que esta representação aqui, ela está representando o nosso mapa hidrográfico aqui do nosso município, né? Então, está mostrando onde que tem a água dos rios, dos lagos aqui no nosso município. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Olha lá, então. Esse que a professora está marcando é o rio Tibagi. Muitas crianças já ouviram falar no rio Tibagi, né? Tem crianças que moram lá perto, né? De onde ele passa. Tá vendo que ele é bem grande, né? Ele corta uma boa parte do nosso município. Este outro rio aqui é o rio Pitangui. O rio Pitangui é de onde vem a água para abastecer o nosso município. Então, a água que sai aí na torneira da sua casa vem do rio Pitangui. E vem também aqui, ó, a professora pintou de azulzinho a parte da represa de Alagados, que é uma barragem que foi feita no próprio rio Pitangui, que também sai a água dali, vem a água para abastecer a nossa casa. Então, quando nós pensamos assim, na água que sai da torneira da nossa casa, lá na cozinha, saiu a água da torneira, ela vem do rio Pitangui e da represa de Alagados, que é do próprio rio Pitangui, ali uma barragem feita no rio Pitangui.
Olha um outro rio aqui, o Rio São Jorge, né? Muita gente já ouviu falar, até já foi lá passear no Rio São Jorge. Outro rio, o Rio Verde, né? Muita gente, né? Tem gente que mora lá perto do Rio Verde, né? Tem crianças aí que estão assistindo que moram lá pertinho do Rio Verde, né? Olha lá outro rio, o Rio Botuquara, né? Também bem conhecido no nosso município. E este rio, o Rio Caracará. Então, a professora está mostrando para vocês aqui alguns rios do nosso município, né? E nós sabemos que os rios são muito importantes para nos fornecer a água, para abastecer as nossas casas, mas que também é importante para a agricultura, por isso tudo, então, é importante preservar os rios, né? Aqueles que estão próximos a você, você também é responsável por preservá-los. Olha lá então, o abastecimento então na nossa região de Ponta Grossa, né? A professora fala lá quando sai a água da torneira da sua casa. Então, grande parte vem do Rio Pitangui, direto do Rio Pitangui lá, né? E uma parte vem da represa de Alagados, né? Que é do próprio Rio Pitangui, porque a represa ela é uma barragem feita no Rio Pitangui. Então, observe aqui. Se nós fôssemos representar a água que sai lá na torneira da nossa casa, que abastece a nossa cidade, por meio de uma barrinha, nós íamos colocar assim, que esta parte azul, grande parte azul, que toma quase inteira a barrinha, é tirada direto do Rio Pitangui. E a outra parte é da represa de Alagados. Entenderam? Então, olha lá, grande parte vem direto do Rio Pitangui, e uma parte vem da represa de Alagados, que é do próprio Rio Pitangui, uma barragem feita no Rio Pitangui. Agora nós vamos então para as nossas atividades. Pega a folhinha lá, certinho? Já está tudo preparado? Então vamos lá. Observe aqui, consulte o banco de palavras e complete as frases abaixo. Nós trabalhamos vários assuntos hoje, né? Nós vimos sobre esse falhamento, que é, né, a elevação do terreno, aqui da região central. Nós vimos sobre a parte do capão de mato, da vegetação que ainda tem aqui no na nossa cidade, né? E também vimos sobre os rios, né, que cortam o nosso município. E vamos falar sobre isso agora na nossa atividade. Então, nós temos 3 palavrinhas, vamos ver com a professora. Água, alto, mato. Olha a primeira frase, lá vai falar sobre a catedral, por isso a professora colocou lá a igreja. A Catedral de Santana fica no ponto mais da cidade de Ponta Grossa. Fica no ponto mais? Qual das 3 palavrinhas aqui você vai colocar para completar esta frase? Vamos ver a segunda frase. Ainda existem capões em nossa cidade. Nós vimos que ainda tem aquela parte de vegetação. Qual que é a palavrinha que é completa aqui, então? Capões E a última frase fala sobre a água, né? A hidrografia. A que abastece a cidade em que moramos vem do rio Pitangui e da represa de Alagados. Então, você vai encaixar cada palavrinha dessa no lugar correto. Então, tem que ler, pede ajuda aí para ler a frase e completar. Vamos lá? Vocês têm 4 minutinhos.
Certinho? Conseguiu? Vamos conferir junto com a professora então. Olha lá. Vamos ver a primeira frase. A Catedral de Santana fica no ponto mais alto da cidade de Ponta Grossa. Então, a palavrinha alto já foi usada. Você pode até riscar ela lá. Confira a segunda. Ainda existem capões de mato, né? Que é aquela vegetação em nossa cidade. Então, usou a palavrinha mato. Dá para cortar aqui em cima na barrinha. A água que abastece a cidade em que moramos vem do rio Pitangui e da represa de Alagados. Então, usamos a palavra água, usamos as 3 palavrinhas. Agora, nós vamos para a atividade número 2. Essa atividade a professora vai explicar e você vai fazer aí em casa. Vamos lá, então. Agora, escreva uma frase sobre um dos assuntos que estudamos na aula de hoje. Estudamos sobre o fenômeno do falhamento, né, das subidas e descidas. Estudamos sobre os capões de mato, que é a vegetação, e sobre os rios que cortam o município. Você vai imaginar uma frase sobre um desses conteúdos e escrever aqui. A professora colocou uma frase que uma criança passou para a professora. O rio Pitangui é um dos rios da nossa cidade. Está vendo que, se você escrever com letrinha cursiva, você precisa colocar letra maiúscula no começo e terminar com ponto, né? Formando a sua frase. Aqui, você tem que colocar, se for falar do rio, do nome do rio, precisa colocar com letra maiúscula, né? Porque é um nome próprio. Então, vamos rever a frase que a professora colocou. O rio Pitangui é um dos rios da nossa cidade. Ponto final. Ok? Mas não pode copiar a frase da professora, tem que usar a imaginação aí e criar uma nova frase sobre os assuntos de hoje. Ok? Vamos rever os nossos objetivos lá então. Perceber algumas características físicas do município de Ponta Grossa. Falamos bastante sobre esse aspecto físico, né? Sobre os altos e baixos, vegetação e rios. Conhecer os principais rios de Ponta Grossa, os rios que cortam o nosso município. Atingimos os nossos objetivos. Agradecimentos, então, às equipes gestoras das escolas citadas na aula, que mandaram as fotos das escolas, a aluna Maria Júlia da Silva, do 3º ano A, da professora Alcione Aparecida dos Santos, obrigado, professora, lá da escola Kazuko Inoue, né, que mandaram o depoimento para nós. Fiquem bem então, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Fala galerinha, beleza? Então, estamos aqui para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai trabalhar jogos e brincadeiras da cultura popular e o nosso jogo de hoje é a cama de gato, tá? É um jogo muito tradicional nas escolas aí. O surgimento dele teve aí há muito tempo atrás, não se tem uma data correta do surgimento da cama de gato, mas sabe-se que surgiu a cama de gato com a corda, né? Então a corda existe há muitos anos, então não tem uma data certa aí do surgimento da cama de gato, mas sabe-se que ela surgiu devido à corda, certo? Então são alguns anos aí atrás, alguns milhares de anos atrás aí que tem o surgimento da corda, então nós vamos estar utilizando para a nossa aula de hoje o barbante, tá? Não se tem um surgimento certo da cama de gato, aí se foi na Ásia ou com os povos indígenas, tá? Mas o que sabe-se é que em vários cantos aí do mundo tem a brincadeira da cama de gato, tá? Então eu vou estar ensinando vocês a como se brinca com essa atividade, tá? Vai ser passado agora um vídeo tutorial aí, explicando como se pratica a cama de gato, tá? Lembrando que a cama de gato ela trabalha principalmente a motricidade fina, né? Que são os músculos das nossas mãos, tá? A gente vai fazer o movimento da pinça, certo? Que é um movimento muito importante para a gente pegar no garfo, pegar no lápis, certo? Então é um movimento que vai trabalhar na cama de gato. Então, principalmente vai trabalhar a motricidade fina nossa, né? Que é a coordenação dos nossos dedos, os músculos das mãos. Juntamente com a criatividade nossa e a memorização, porque são movimentos que vocês vão ter que saber que vão se repetir, certo? Em determinado momento vocês terão que realizar aquele movimento e ele vai se repetindo, então vocês têm que ter uma parte de memorização aí,
tá certo? Então vai ser passado um vídeo tutorialzinho aí para vocês entenderem. No começo vocês vão perceber que é um pouquinho difícil, mas é uma brincadeira, uma atividade que vocês não vão conseguir realizar já no começo. É preciso repetição. E a educação física traz muito isso, né? É repetição, é repetição, é repetição. Então, aí vocês não podem desanimar no começo e precisam repetir porque assim vocês conseguem realizar o movimento. O professor Gílio aqui não conseguiu realizar o movimento de começo, foi preciso muito treinamento para estar conseguindo, tá? Então vai estar passando um videozinho tutorial aí explicando, e em seguida eu, juntamente com a professora de Israel e o professor Felipe, aí vamos estar demonstrando a atividade, tá beleza? Bom, então para a nossa primeira atividade a gente vai estar usando o barbante, tá? Barbante de 1 metro, 1 metro e pouquinho aí que vocês vão estar utilizando, tá? Quem tiver um outro fio ou uma lã em casa também pode utilizar, tá? Então vocês vão juntar as duas pontinhas, tá? Vão dar uma torcidinha aqui no barbante. Vão fazer um círculozinho e vão passar a pontinha pelo meio aqui, tá? Esse é um nozinho bem simples para a gente estar fazendo aqui, tá? Puxei aqui, só para ele prender. Aí fixou aqui, ele ficou assim, tá? Então esse aqui a gente vai estar utilizando para fazer a nossa cama de gato, tá? Então, antes de tudo, para saber, a gente precisa ter, né, saber os nomes dos nossos dedinhos aqui, tá? Então a gente precisa saber, esse aqui é o polegar, tá? O indicador, tá? O dedo médio, tá? O anelar e o dedo mínimo, tá? Então esses 5 dedinhos a gente precisa saber aí, dominar os nomezinhos deles, porque a gente vai estar utilizando aqui, tá certo? Então, primeiramente lá, eu vou segurar aqui, tá? O barbante aqui, o polegar vai ficar de fora, tá? Aí eu vou fazer um círculo, passar o barbante aqui na minha mão, fazendo um círculozinho aqui, tá? Dei uma voltinha nele aqui. A mesma situação eu vou fazer na outra mão, tá? Vou passar aqui, aí fiz aqui, certo? Aí com o dedo médio, certo? Eu vou passar por baixo aqui e vou puxar aqui, tá? Aí com o outro dedo médio da outra mão eu vou puxar aqui, tá? Aí a gente fez isso aqui, ó, tá? A gente fez 2x aqui com o nosso barbante. Agora eu vou precisar da ajuda da professora de Israel para a gente estar desembaraçando esse nozinho aqui, tá? Então a professora de Israel vai utilizar o indicador e o polegar dela, pegando nos 2 xizinhos ali no meio, tá? Aqui e puxou lá. Isso. Olha lá, mostra lá, prof. Então aqui a gente fez uma outra figura, certo? Agora, o professor aqui vai pegar nesses 2 xizinhos aqui, com o movimento da pinça, certo? Movimento da pinça, eu vou estar pegando um nesse xizinho daqui, tá? E no outro xizinho daqui, tá? Fiz o movimento da pinça,
prensei bem, eu vou puxar, vou colocar ele por dentro e eu vou erguer meus dedos assim, para não escapar. E a professora de Israel vai soltando devagar e aqui na minha mão ele vai ter outro formato. Olha lá. Certo? Muito bem. Agora a professora de Israel, ela vai puxar com o dedo mínimo, né, para o lado de lá e com o outro dedo mínimo para o lado de cá, formando como se fosse uma estrela, certo? Agora a professora de Israel vai colocar o indicador e o polegar no meio e passar por baixo. Puxou devagar e tivemos uma outra figura. Olha lá. Isso, muito bem. Agora eu vou pegar por baixo aqui, ó, estão vendo? Com o mesmo movimento da pinça, pegar por baixo aqui e por baixo aqui. Agora o movimento vai ser de baixo para cima. Eu vou colocar aqui, abrir e vou passar por dentro, onde vamos ter uma outra figura. Olha lá. Voltamos a uma figura inicial que a gente já fez na cama de gato, tá? Agora a professora de Israel vai colocar o indicador e o polegar nos dois xizinhos ali de novo. Pegou, isso, passou e virou novamente. Muito bem. Agora nós tivemos como se fosse a bandeira do nosso Brasil, certo? Agora eu vou pegar de novo com o indicador e o polegar aqui, nos dois xizinhos, e vou apenas virar ele aqui, ó. Virei, a professora de Israel soltou e tivemos uma outra figura. Olha lá. Certo? Agora tem duas linhas bem no centro, estão vendo? Ela vai pegar com os dois dedos mínimos ali, tá? Bem perto do nosso nozinho ali, ó. Pegou um, puxou, pegou o outro, puxou para cá. E agora ela vai tentar passar por entre onde... Calma, professora. Por entre onde ela abriu aqui, ó. Aqui no... Isso. E no meio aqui, prof. Por baixo. Não. Onde você pegou. Isso. Isso, prof. Aí. Pode ir no outro. De baixo. Opa. Isso. Aí se puxou. Aí chegamos a um outro formato, certo? Agora vocês vão ver a mágica que a gente vai fazer nessa atividade aqui. O professor Gili vai pegar aqui com o indicador e o polegar. Aqui. E agora eu vou virar aqui e a nossa cama de gato virou isso aqui. Todo aquele nó que tinha nela virou nisso aqui, certo? Voltamos ao início, beleza? Então a gente realizou, né, a nossa primeira atividade com a cama de gato, né? Lembrando que essa atividade a gente utilizou mais as mãos, nossos dedos, trabalhando a motricidade fina, tá? Então a gente conseguiu fazer várias figuras utilizando apenas um barbante, tá? Agora a gente vai estar fazendo a nossa outra atividade, que é a cama de gato, onde a gente vai trabalhar a motricidade global, tá? A coordenação motora nossa grossa, beleza? Então a gente vai estar fazendo uma cama de gato um pouquinho maior, vamos ver o que vem por aí, tá beleza? Para a nossa próxima atividade da cama de gato, que ela é um pouquinho maior, nós vamos precisar ou de barbante, ou de lã, ou um outro fio que vocês tenham aí, tá? Aqui o professor Gili trouxe um barbante, certo? Vão precisar de algumas cadeiras, mas eu peço para que os responsáveis estejam auxiliando, porque é uma atividade que precisa do auxílio deles para estar entrelaçando a lã entre as cadeiras também, tá? Vamos precisar de alguns objetos. Aqui a gente trouxe 2 ursinhos, tá? Para estar fazendo a nossa atividade também, beleza? Então agora os professores Felipe e a professora de Israel vão estar me ajudando aqui e vão praticar a cama de gato da forma utilizando o corpo todo e não só com os dedos lá, beleza? Bom, então a gente fez aqui, né? O professor Gili entrelaçou aqui o barbante entre as cadeiras, certo? A gente fez várias amarraduras aqui, certo? A gente só passou, colocou as cadeiras. Quem tiver mais cadeiras pode colocar também, tá certo? Então a gente fez uma verdadeira teia aqui, certo? Qual que é o objetivo dos professores agora? O professor Felipe e a professora Israel terão que passar entre essas teias, certo? Que a gente montou.
vocês em casa vão ter o objetivo de não encostar nelas, tá? Como o professor Felipe e a professora de Israel, eles são um pouquinho maiores, né? E as banquetinhas que a gente tem aqui são um pouquinho menores, então eles vão passar da forma com que eles conseguirem. Assim vocês vão fazer. Quem tiver um corredor em casa e a mamãe deixar, o papai deixar, vocês podem fazer no corredor utilizando fita adesiva, tá? Mas só se o papai e a mamãe deixar. Aí vocês grudam a fita na parede, fazem os X né, com a fita, e aí vocês podem brincar também. Mas esse é um jeito que só se os papais e as mamães deixarem, tá? Então o professor Felipe tem o objetivo agora de passar por esse desafio, por esse obstáculo aqui. Certo, professor Felipe? Muito bem! Olha a desenvoltura do professor Felipe. E o professor Felipe é um pouquinho grande, lembrando, gente. Boa, professor Felipe! Achou um trecho meio complicado. Muito bem, olha lá. Agora a altura prevaleceu, hein, professor? Ajudou. Boa, professor. Vários desafios na atividade, gente. E passou, muito bem, professor Felipe. Agora a professora de Israel vai passar pela nossa teia também. Vamos lá, professora? Muito bem, professora. Sobreviveu. Vamos para o próximo desafio da professora. Por onde será que ela vai? Muito bem. Boa, professora. Muito bem. O caminho, vocês quem fazem, tá, gente? Vocês procuram o melhor caminho para passar. Muito bem, prof. Aí. Boa! Palmas para a professora de Israel também. Agora, os professores terão o objetivo de buscar, certo? 2 objetos que a gente colocou à frente ali, tá? Então o professor Felipe vai passar pelo obstáculo e vai pegar um objeto que está ali à frente, tá certo? Vamos lá, professor Felipe. Já procurou um outro caminho, professor Felipe. Muito bem, professor. Muito bem. O professor Felipe vai pelos caminhos mais difíceis, ele gosta de desafios. Muito bem, professor. E agora? Mais um desafio, professor Felipe. Boa, professor. Muito bem. E passou e pegou o seu objeto. Muito bem, professor. Agora a professora de Israel vai lá e vai pegar mais um objeto. Aí, pronto, arrumamos a nossa cama de gato aqui. Boa, professora, muito bem. Mais um desafio. Muito bem, professora. E agora? Vai passar pelo meio. Muito bem, professora. Passou. Agora ficou fácil, né? Muito bem, professora. Aê, muito bem, prof. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre cama de gato, tá? A gente utilizou aí de material um barbante, 4 cadeiras, nossos ursinhos aqui que os professores estão segurando, tá certo? Então foi uma aula bem divertida, onde a gente trabalhou a motricidade fina com os dedos lá, os músculos das mãos e também a coordenação motora global lá, fazendo a cama de gato para vocês estarem tendo mais desafios, tá certo? Então espero que tenham gostado, se divirtam em casa, tome os cuidados que a atividade precisa, tá? Converse com o papai para ele estar passando o barbante lá na cadeira para vocês e se divirtam aí, beleza? Abraço a todos, tchau, tchau!